Enquanto você não for capaz de admitir, não, bispo, eu não nego que na hora do vamos ver, na hora que eu estou para ser corrigido, que eu estou para ser confrontado, que alguém me faz uma determinada pergunta, na hora eu já elaboro, eu já planejo, eu já arquiteto, eu já fabrico aqui uma história que deixa eu contar, deixa eu explicar. E, na verdade, a gente não tem que explicar nada, a gente tem que chegar e reconhecer se aquilo que estava na minha responsabilidade não fluiu, não funcionou, não deu certo, é minha responsabilidade, o erro é meu, eu errei, pronto. Senhor, meu Pai, nós estamos aqui nesse projeto tão poderoso, Senhor, que tem, Senhor, ajudado cada um de nós a construirmos uma casa firme e uma casa, Senhor, uma casa firme como o Senhor prometeu para Davi. É uma casa onde há pessoas que elas estão realmente dispostas a viver em conformidade com a Tua Palavra. Eu quero agradecer por estar aqui depois de um período de 52 dias, Senhor, tão intenso, mas ao mesmo tempo tão incrível. E poder ontem, Senhor, ver o que o Senhor fez no último dia, no encerramento, trazendo para a nossa vida, trazendo para cada pessoa a presença do Teu Espírito Santo, numa medida, Senhor, que agora cabe a cada um dar a devida manutenção, a manutenção à sua vida espiritual, para que a presença do Senhor ela possa continuar fluindo e crescendo, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Venha, Espírito Santo. Venha com a mesma força, com a mesma intensidade, com o mesmo poder que o Senhor se manifestou no passado. Nós queremos a Sua presença. Nós queremos essa glória, esse peso de glória. Porque, Senhor, não tem sentido. Não tem sentido um trabalho como esse, não tem sentido eu estar aqui fazendo um culto. Não tem sentido o louvor, todo o trabalho que, Senhor, está acontecendo agora, porque tem pessoas ali, Senhor, contribuindo, fazendo parte. Se nós não tivermos a coisa mais importante, que é a presença do Teu Espírito Santo. Infelizmente, Pai, muitas pessoas estão, Senhor, se perdendo a cada dia que passa. O Senhor tem deixado claro que o Senhor, por amor, o Senhor vai estremecer, vai abalar com aquilo que precisa ser abalado. E nesse abalo só vai ficar a única coisa que não tem como abalar, não pode ser abalada. E aquilo que pode ser abalado vai ser abalado.
Então, Senhor, que nessa, meu Deus, nessa sua forma, nessa sua obra, nesse seu agir sobre as nossas vidas, se ainda há algum caminho mau, se alguma coisa que ainda te ofende, Pai, fala conosco, usa aqui nessa tarde e em cada reunião que ainda vai acontecer a tua palavra, para nos mostrar, para nos ensinar, para nos revelar, ou para voltar a afirmar aquilo que nós já sabemos e já aprendemos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos realmente alinhados com o Senhor. Eu te amo, obrigado por fazer parte desse trabalho, obrigado por estar aqui. Obrigado, Deus, amém? Amém, amém, graças a Deus. Muito bom. Pode se sentar, por gentileza. Graças a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João. João capítulo 5. Eu vou ler do 1 ao 9. Que diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Como fazia muito tempo que ele estava ali. E ele chegou até aquele tanque, diga comigo, com foco da cura. Diga novamente, o paralítico chegou até aquele lugar com o foco da cura. Ele chegou com um foco. Mas a Bíblia diz que passou 38 anos e Jesus, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou. Então, deixa eu saber qual é o foco ainda desse paralítico, porque ele chegou lá com um foco. Eu preciso saber qual é o foco, eu preciso saber qual é a visão ainda que esse paralítico tem. Porque é ela que vai determinar o nosso resultado. Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada.
Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E aí um detalhe, né, importante, isso aconteceu no sábado. O que acontece com muitas pessoas quando elas ainda não desconstruíram da vida delas um padrão terrível, perigoso, chamado desculpas? Mais cedo ou mais tarde, em um determinado momento, elas vão tentar resolver seus problemas usando as desculpas. Quando Adão, ele comeu o que a Eva ofereceu para ele no Jardim do Éden, onde a Bíblia fala, né, que ela era agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos, né? Eu não sei exatamente que cor, que tamanho, que brilho, né, aquilo tinha, mas de alguma maneira comer aquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal, de alguma maneira, aquilo cativou, aquilo mexeu, aquilo atraiu. Sabe quando uma pessoa, nada atrai os olhos dela, mas sempre tem uma coisa que atrai os olhos dela? Nada prende ela, nada chama a atenção dela, mas sempre tem uma coisa. Você tem que prestar bastante atenção, que coisa é essa? Às vezes a pessoa, ela diz assim, não, eu não tenho problema com inclinação, não tenho problema com... Todo mundo tem. Você só precisa saber qual. Porque muitas pessoas, elas resolveriam os seus problemas se elas aprendessem, diga comigo, a se livrar das desculpas, diga dando o nome certo ao seu verdadeiro problema. Você quer resolver um problema? Não use as desculpas para tentar resolver um problema. Quando Adão foi confrontado por Deus para saber onde ele estava, ele virou para Deus e disse, pequei, ou ele foi usando de desculpas? Ele foi usando de desculpas. Então as pessoas usam as desculpas para tentar resolver seus problemas, para tentar esconder a verdade sobre elas, sobre o que está acontecendo com elas. Então elas dão desculpas para deixar claro por que elas não conseguiram se comprometer, por que elas fizeram, por que elas não fizeram, por que elas precisaram mentir. E desculpas, ninguém vai resolver problemas à base de desculpas. Ninguém vai ter uma vida grandiosa tentando encobrir a vergonha, a nudez espiritual. Eu vou tentar encobrir o meu problema contando uma história. Aquilo ali, meu filho,
esse verniz, essa camada, esse pano que você jogou por cima. Você não lembra que quando Moisés ele matou um egípcio, o que ele fez com aquele egípcio? Ele escondeu o egípcio aonde? Mas o vento não bateu? E uma hora não descobriu? Uma hora o vento vai bater e ele vai descobrir as desculpas, as mentiras, as coisas que as pessoas ainda elas estão tentando enterrar, esconder. A areia não é suficiente para esconder nada. As desculpas não são suficientes para resolver algum tipo de problema. A gente precisa acreditar na verdade, a gente precisa viver na verdade. Nós precisamos, eu preciso amar a verdade. Aprenda a amar a verdade. Ela pode ser dura. Ela pode ser, muitas vezes, algo que para você, não é que é para você, porque na verdade, quem que você quer ser? Um homem, uma mulher carnal ou um homem, uma mulher espiritual? Ela é dura e desagradável para a carne. Ela é perfeita para o espírito, a verdade. A verdade, quando alguém fala, eu não gostei de ouvir aquela verdade. Quem não gostou foi sua carne, foi seu ego, foi seu orgulho. Quando uma pessoa está sendo guiada pelo Espírito, a verdade pode ser dura o tanto que for. Talvez ela pode até dizer, nossa, eu fui ferido, eu fui ofendido. Meu filho, agradeça. Porque isso é uma prova de amor, é uma forma de te salvar. Então, a bispa já pregou sobre isso. Nós já pregamos também essa mensagem, que há muito tempo já nos foi ensinado, que quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. Olha aqui para mim, você é bom no quê? No que você se considera uma pessoa excelente? Em dar desculpas, contar histórias ou falar a verdade? Porque isso é uma coisa que a gente tem que perguntar para nós. Enquanto você não for capaz de admitir, não, bispo, eu não nego que na hora do vamos ver, na hora que eu estou para ser corrigido, que eu estou para ser confrontado, que alguém me faz uma determinada pergunta, na hora eu já elaboro, eu já planejo, eu já arquiteto, eu já fabrico aqui uma história que deixa eu contar, deixa eu explicar. E, na verdade, a gente não tem que explicar nada, a gente tem que chegar e reconhecer se aquilo que estava na minha responsabilidade não fluiu, não funcionou, não deu certo, é minha responsabilidade, o erro é meu, eu errei, pronto. Que quando ela ainda não é capaz de obedecer, de guardar os mandamentos do Senhor, ela não ama a Deus como ela deveria amar. Então, quando você usa para ela a expressão ainda, você não ama a Deus, ela vai falar, mas então, o que eu estou fazendo todo esse tempo? Não, quando a gente realmente quer muito uma coisa, a gente vai soltar aquilo. Você vê alguém soltando aquilo que ela quer muito? Não, ela não vai soltar. Quando uma pessoa ela quer muito uma coisa, se ela falar que ela, olha, eu não tenho recurso financeiro, mas ela quer muito, ela vai arrumar dinheiro. Se ela quer muito e ela não tem tempo, ela vai arrumar tempo.
Se ela quer muito uma coisa, ela se vira do avesso, mas ela vai dar um jeito. Por quê? Porque aquilo é importante para ela. Porque ela se importa agora de verdade com aquilo. E ela sabe que se ela apresentar qualquer tipo de história, ela vai perder. E quando é que as pessoas, elas vivem apresentando as histórias? É quando, diga comigo, quando elas não têm mais o foco para aquilo. Muitos chegaram no início dos 52 dias com foco, não foi? Fala a verdade. Muita gente chegou com foco, não chegou? Qual era o foco? Eu quero a restauração da minha vida, não é? Mas aí, à medida que o propósito, vamos lá, já na primeira semana, na segunda semana, o que a gente começou a ver? Pessoas parando, não foi? Por quê? Porque muitos chegam com foco. E quando as coisas não acontecem do jeito que ela idealizou, imaginou, pensou, o que quer que seja, elas começam agora a mudar o foco. Então, peraí, eu quero a restauração da minha vida ou eu não quero? Eu quero realmente a minha vida mudada. Eu chego e digo, eu não aguento mais o que eu estou vivendo na minha vida. Então eu vou me focar na minha mudança. Mas quando o foco realmente não é o que ela falou que é, o que você vai perceber? Que vai começar a entrar na vida dela uma outra coisa que não é mais a palavra. Antes, não, vou pegar a palavra, vou buscar a minha mudança, quero a minha restauração. De repente, o foco mudou. De repente, a visão mudou, a linguagem mudou, o comportamento mudou. E por que eu li a passagem do paralítico? Porque o lugar chamado Tanque de Betesda era o lugar de pessoas inválidas, doentes. Era o lugar de todo tipo de pessoa que estava com a vida quebrada. Só que quando o povo chegava naquele lugar, com a vida quebrada, e esperava que as águas fossem agitadas, movimentadas, quem entrava dentro daquele tanque com as águas agitadas, era curado. Aí alguém vai falar, que tamanho de tanque era esse, bispo? Era um tanque, não é esse, não é um tanque de 1x2 de largura. É gigantesco, enorme. Enorme, o lugar era grande. Tanto que a Bíblia fala que ele tinha quantas entradas? Ele tinha 5 entradas. Então a possibilidade de uma pessoa chegar até aquele lugar e ela viver o milagre dela, então ela chegava quebrada, cega, paralítica, inválida, ela chegava num estágio que, humanamente falando, falava, esse aí, ela precisa mesmo de um milagre. Mas como que ela voltava? Demorava para o anjo descer? Não demorava muito. Mas quando descia, era um mover. Era um mover. Aquelas pessoas, elas eram curadas, as que entravam. E as que entravam eram as que acreditavam. Esse paralítico de 38 anos, ele chegou lá, como eu disse no início da mensagem, ele chegou, diga comigo, com o foco da cura. O que ele queria? A Bíblia não me dá detalhes,
Mas a Bíblia, o que ela me dá de detalhes, me chega à conclusão, eu entendo que à medida que as águas iam sendo agitadas, as pessoas que mais queriam, que estavam determinadas, que tinham essa disposição, elas se esforçavam, elas se empenhavam. Você via que era algo que elas realmente, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais viver assim, cansei, estou esgotado, eu quero a minha vitória, eu quero o meu milagre, eu quero a minha cura. Quando chegava lá, elas passavam na frente daqueles, diga comigo, que só desejavam, que diziam que queriam. Então quem desejava, quem queria, passava na frente dos outros ou ia ficando para trás? Ia ficando para trás. Vinham mover. Os que, eu quero, por que você está aqui? Eu quero tanto ser abençoado. Eu quero tanto viver esse milagre. Eu quero tanto beber do melhor vinho. Eu quero tanto uma vida diferente. Tá bom, vamos lá. Você está disposto a fazer tudo? E na hora que tinha que fazer tudo o que era preciso, os que desejavam, os que, eu até quero. Até um sonho da minha vida. Tá, mas você está determinado ou não? Como é que descobria que a pessoa estava ou não? Pela entrega. Pela capacidade dela de ser rápida, de agir rápido, de não deixar aquilo passar. O que aconteceu? O paralítico foi ficando para trás. O paralítico foi perdendo as oportunidades. E um homem que chegou com foco na cura, olha aqui, coloca para mim o versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, vamos repetir essa parte comigo. Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água, o quê? Será que todo mundo que estava ali no tanque tinha alguém para ajudar ele? Será? Hoje todo mundo vem acompanhado de alguém? Quem está acompanhado aqui? Estou vendo uma mãe e uma filha, no máximo aqui. A maioria hoje está o quê? A maioria de todos aqui estão? Se eu virar para você e falar assim, você quer vencer? Eu vou perguntar de novo, você quer vencer? Quer mesmo? E você está disposto a fazer tudo o que for preciso? Ou você vai virar e vai falar, que eu estou sozinho, não tem ninguém que me ajude. Meu marido não está aqui, minha esposa não está aqui, meus filhos não estão aqui, meus pais não estão aqui, eu não tenho ninguém por mim aqui. Olha o foco do paralítico mudando. Ele chegou com foco na cura, agora ele começou a olhar para as pessoas. Ele chegou com foco na cura, olha outro foco. Olha outro foco que ele abraçou. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Agora o que ele começou a fazer? Diga comigo, ele começou a remoer. Vamos, gente, ele começou a remoer. Agora ele começou a se vitimizar. Agora ele começou a colocar que ele era injustiçado, que ele era prejudicado. Ninguém me ajuda. Olha aqui, eu não tenho apoio. Você quer mesmo essa vitória? Então, sabe, você quer mesmo esse resultado? Deixa eu explicar minha história. Gente, eu já ouvi histórias
terríveis, de te fazer chorar, de gente num acidente perder toda a família, de gente, uma situação atrás da outra, de perdas, de abuso, de injustiça. Gente, eu já vi cada história de tráfico humano, de gente que não conheceu o pai, não conheceu a mãe, de gente, por exemplo, a história da minha mãe, ela foi não só rejeitada pelo pai dela, já no ventre da minha finada avó, como a minha avó, na primeira semana que ela nasce, ela pega, deixa a criatura com a mãe, com a esposa, né, do pai dela, e vira e fala, ó, eu estou indo na cidade, eu vou resolver alguns assuntos, você pode ficar olhando essa criança para mim? Tá bom. E aonde ficou as coisas dessa criança? Ficou atrás da casa, lá escondido, e ela disse que foi para a cidade, foi embora. Foi embora. Quantos que têm uma história terrível, horrível, dramática, mas quando a pessoa, ela passou a entender que as coisas na vida dela dependia das suas escolhas, das suas decisões, e aí ela teve um encontro com Jesus, e ela passou a aprender que o foco agora é Jesus, é depender de Jesus, é confiar em Jesus, é agradar o Senhor. Uau, a vida dela, que tinha tudo para ser uma vida terrível, uma vida destruída, aquela vida mudou. Aquela vida foi transformada. O que acontece com muitas pessoas? Vamos dar um exemplo. Tem muita gente que chega e fala assim, bicho, o que eu faço? Eu estou com um problema na minha vida conjugal. Eu estou com um problema na minha vida, no meu casamento. O que a gente aprendeu nesses 52 dias? Quando uma pessoa ela fala que ela tem um problema na vida familiar, no casamento, vou falar casamento. E esse casamento nunca não muda, tem muita coisa ali que ela fala, eu estou pensando em separar, não estou aguentando mais, não sei se é isso para mim. Qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Os princípios que se determinam para este casamento estão sendo obedecidos, estão sendo cumpridos da sua parte ou não? O que é da sua responsabilidade, você está fazendo ou não? A hora que você vai perguntar para a pessoa, a maioria vai falar o quê? Que não. Não está fazendo. Você não está fazendo a sua parte dentro desse casamento? Não estou fazendo a minha parte dentro desse casamento. Diga comigo, não existe oração. De novo, não existe oração. Diga, não existe propósito que vai mudar uma quebra de princípios. Está tendo quebra de princípios? Eu estou passando por cima daquilo que eu não podia fazer?
Não vai ter como uma oração. Aí eu vou fazer os 52 dias de novo, vou fazer o propósito agora da mudança, vou fazer os projetos de conquista. Não terá nada que vá mudar esse casamento, esse relacionamento, se você que está apontando, eu não estou satisfeito, eu quero separar, eu quero isso, eu não quero mais, por mim eu não permaneceria mais. Por quê? Porque a pessoa, ela quer a mudança, mas ela ainda não quer mudar. Então ela vai contar uma história do porquê que ela não quer mais o casamento dela. Por que ela não quer mais o casamento? É porque isso, assado, frito, cozido, tá. Você está fazendo a sua parte? É a mesma coisa para as demais áreas. Eu toda hora estou tendo que mudar de emprego, eu não sei por que eu não paro o emprego. Olha, de duas uma, ou você está quebrando princípios através de dízimos e ofertas, ou através de engano, de mentira, de desvios. Quando uma pessoa não para emprego, pode procurar, vai saber, tem alguma coisa, rebelião. Ela não concorda, ela não aceita. Eu entendo, por que eu não paro o emprego? Porque provavelmente você está quebrando algum princípio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como que ele ficou 38 anos lá? Ele chegou com foco na cura e a única coisa que ele não alcançou na vida dele foi a cura. Como que todo mundo chega lá quebrado e sai de lá sarado? Todo mundo chega lá arrebentado, está destruído e sai de lá restaurado. Por que só na vida dele não acontece? Por que só na vida do paralítico a vida dele não muda? Por que só ele não recebe? Por que só ele não viveu o milagre? Por que só na vida dele ele não recebeu, não chegou até o físico dele? Porque, diga comigo, porque a vida de uma pessoa só para quando ela tem, diga, uma paralisia espiritual, mental. Jesus, quando ele queria ensinar as pessoas o porquê que a vida de uma pessoa, ela fica muito tempo parada e ela não avança, qual era o tipo de exemplo que ele usava? Ele pegava e contava a história de um paralítico. Porque o problema não era o que estava acontecendo nas pernas. O problema era o que estava acontecendo no espírito e na mente. Quem está entendendo isso? Você está entendendo ou não? Então, eu não vou ter muito tempo, mas eu até faço questão de ler isso aqui com você, que eu até deixei aqui separado. Tiago, capítulo 1, na amplificada, o 7 e 8, diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, diga comigo, hesitante. O que aquele paralítico ele foi lá no tanque? O que ele foi? Ele foi um homem hesitante. Diga comigo, duvidoso. Continua comigo, duvidoso. Irresoluto. Que está tudo relacionado a um coração dobre, inconstante. É inconstante em todos os seus caminhos. Você vê que ele chega com um foco,
ele chega, mas ele perde o foco. Ele chega de uma maneira, ele até vem com o intuito para buscar aquilo, mas se alguma coisa acontecer no caminho dele, na vida dele, olha como é que se torna a vida dele, é inconstante em todos os seus caminhos, sobre o que ele, diga comigo, sobre o que ele pensa, sente e o quê? Bom, é isso aqui que eu queria pegar. Olha aqui para mim, por favor. Você tem um pensamento, um foco, ou você percebe que a tua mente ela está sempre bagunçada? Uma hora você quer uma hora você pensa numa coisa, outra hora você pensa em outra. Você não tem algo estabelecido aí dentro de você. Não, eu quero é isso aqui e é isso que eu vou alcançar. Mas para eu alcançar, eu sei que essa impossibilidade, essa causa que hoje é impossível de ser alcançada, eu preciso praticar uma fé, manifestar uma fé à altura dessa causa impossível. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga comigo, existe uma causa impossível. Diga, e a minha fé, diga, precisa, diga comigo, alcançar a altura, diga, dessa causa. Como? Como? Obedecendo a palavra, praticando a palavra, fazendo o que a palavra está me mandando fazer. A Bíblia não diz que tudo é possível a quem? Então quem é que supera as impossibilidades? Quem é que consegue vencer as causas impossíveis? Quem? Quem está acima das impossibilidades? Quem está acima? Os que creem. Porque a Bíblia coloca que tudo é possível a todos. Tudo é possível a todos, é isso que está escrito? Tudo é possível a quem? Então por que todo mundo ia para o tanque de Betesda e não era curado? Por que todos iam para a igreja, todos fizeram 52 dias e ainda não viveram o que poderiam já estar vivendo? Porque aonde é que está o problema? Está na falta de? Está na falta de fé. Está na falta dela crer. Porque quando eu creio, eu obedeço. Quando eu creio, se tem uma coisa que eu vou tirar da minha vida, eu vou arrancar da minha vida, é as desculpas. Porque elas não podem, diga comigo, elas não podem resolver problemas. Desculpas? Desculpas não resolvem problemas. E como é que eu sei que eu tenho uma mente inconstante, um coração dobre, uma mente dividida? Olha aqui, ó. Uma mente que vive fugindo de responsabilidade. O que você acha que ela vai acabar fazendo? Ela, diga comigo, ela vai transferir a culpa. Ela vai assumir responsabilidade ou ela vai transferir a responsabilidade? Ela vai assumir que o culpado foi ela, ou ela vai transferir a culpa? Então ela vai falar assim, ó, eu só fiz isso porque você me pediu. Eu agi assim porque todos estavam fazendo a mesma coisa, aí eu acabei fazendo. Estou me sentindo mal por causa dessa pessoa, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa do meu filho. Ah, você está se sentindo mal por causa de alguém. O que está acontecendo na tua vida nunca é da tua responsabilidade. Não tem a ver com você, tem a ver com alguém de fora. Olha essa mente aqui, ó, que vive tentando minimizar o seu erro.
Eu menti, mas eu acho que foi uma mentirinha, não foi tão grave essa mentira. Se ela acreditasse que mentira manda pro inferno, ela ia mentir? Ela colocaria a expressão, mas não foi tão grave assim. Como que não foi grave? Você lembra quando Saul matou os amalequitas lá, exterminou a parte ruim e deixou a parte boa? Quem lembra disso? Ele não falou exatamente isso pro Samuel? Não, Samuel, mas eu obedeci às ordens do Senhor. Tá bom, você obedeceu às ordens do Senhor? Mas esse mugido de animal tá lá, ó o animal mugindo lá, ó o barulho dele. Não, sabe o que foi? Eu guardei a melhor parte para oferecer ao Senhor. E os soldados também queriam, né, a melhor parte. Então a gente fez em comum acordo, mas o Senhor falou que era para acabar com tudo. Mas sabe o que acontece? Eu não sabia que isso aqui que eu fiz ia causar tantos problemas. Ah, você não sabia? Então por que você não perguntou? Olha outra coisa. Olha essas mentes que usam de justificativas indiretas. Eu estava cansado, por isso que eu não prestei atenção. O negócio as pessoas são criativas. Tem que entender que eu estava cansado. Eu não sou a única pessoa que cometeu esse erro. Eu fiquei sabendo que tem muita gente que cometeu erro nessa área. Eu fiquei sabendo que tem muita gente que não deu certo na vida sentimental. Não, mas olha, eu fiquei sabendo que muita gente está passando por isso. Isso vai te deixar melhor. Você vai se sentir melhor de você saber que alguém passou pela mesma coisa que você está passando. Que ela vive cometendo erros, quebrando princípios. Isso te deixa... Estou melhor agora. De saber que não sou só eu, né, que errei nessa vida. Olha a mudança de foco. Não, mas o que você está falando, bispo, está exagerando demais. Tem coisa pior aí. Esse não é o pior problema. Ah, não. A Bíblia não fala das raposinhas? O que as raposinhas elas fazem? Elas cuidam da vinha ou elas estragam a vinha? E você está tentando minimizar, você está tentando mudar o foco. Eu sei que eu errei, mas outras pessoas também contribuíram para eu errar. Ah, entendi. Esse é o espírito de Lúcifer. Esse foi o mal que entrou na vida do Adão. Eu não estou fazendo, eu não sou o único que faço essas coisas. Eu fiquei sabendo que tem gente também que faz igualzinho eu faço. Entendi. Quem entendeu os exemplos que eu dei? Isso aqui resolve algum problema? Esses exemplos aqui resolvem algum problema? Muda a vida de uma pessoa? Não. Esses exemplos que eu dei aqui agora, não. Enquanto a pessoa não assume responsabilidade, ela não vai viver de propósito. Ela não vai descobrir qual é o seu propósito. Porque é quando a gente descobre a nossa responsabilidade. Ainda a bispa falava uma coisa essa semana, que quando uma pessoa ela tem responsabilidade na vida, então ela sabe que ela tem horário para cumprir? Sabe ou não sabe? Ela sabe que ela vai sair da casa dela, ela tem que pagar as luzes da casa dela? Tem ou não tem? Ela tem que trancar tudo?
Por que ela vai fazer isso? Porque ela sabe que ela tem que guardar as coisas no seu lugar? Sabe ou não sabe? Ela sabe que se ela precisa ir lá e resolver tal assunto que é da responsabilidade dela, ela vai lá resolver. E se acontecer qualquer coisa, ela vai dar satisfação. Por quê? Porque ela tem o quê? Ela tem responsabilidade. Ninguém precisa ficar cobrando ela. Ninguém precisa ficar lembrando ela. Ninguém precisa ficar puxando ela. Ei, você sabia, né? Você precisa fazer isso. Porque ela tem responsabilidade. Aquele paralítico, ele chegou com um foco para a cura. Mas ele mostrou que o verdadeiro problema dele já não era físico, era emocional, era mental, era espiritual. Havia um problema dentro dele que ele não queria dar nome ao seu verdadeiro problema. Então ele começou a deixar entrar algo dentro dele que já não era mais o foco da cura, que é o que acontece com muitos aqui. Você vem para o culto para deixar entrar o quê? Não é a palavra? Mas aí se você deixa entrar outra coisa, se você não guarda teu coração, você sabe o que você vai começar a deixar entrar? A inveja. Você vai começar a olhar para a vida do outro e vai falar, nossa, por que ele está sendo favorecido? Por que ele está sendo abençoado? Por que está dando para ele essa oportunidade? Por que ele está conseguindo? Por que estão investindo mais nele? Porque quando você teve a oportunidade, você não aproveitou. Porque quando você podia ter feito diferente, você não fez. Por que na época do Isaac, os filhos, o povo da terra naquela época, por que eles estavam invejando o Isaac? E querendo que o Isaac saísse da terra? Porque a Bíblia fala que a terra estava em crise, ele já estava de malas prontas para descer para o Egito, ele não desce porque Deus pede para ele ficar e acreditar que ele ia abençoar naquela mesma terra. E que ele pegasse as sementes, lançasse as sementes na terra, e ao lançar as sementes na terra, Deus o abençoaria naquele mesmo ano. E não foi o que aconteceu? Isaac plantou naquela terra e colheu quantas vezes mais? 100 vezes mais. Diga comigo, ele foi abençoado porque ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu a Deus, ele fez tudo que ele tinha nas mãos dele, ele usou. Ele acreditou. Aí, aquela semeadura, olha que coisa incrível, gente. Então, olha aqui esse tapete aqui, ó. Imagina que esse aqui é o campo que o Isaac usou para plantar. Ele pegou e plantou. Como é que foi a colheita dele? 100 por 1. E aí, parou por aí? Parou por aí? Não. Porque à medida que ele colhia, ele já plantava de novo. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Acabou o propósito, 52 dias, não acabou? O que você está fazendo aqui agora? O que você está fazendo aqui agora? Diga comigo, eu continuo plantando. Diga comigo, eu continuo plantando. Diga, e a hora que eu colher de novo, eu vou continuar plantando. Diga, todos os dias eu vou continuar plantando. Mas a hora que ele colhia, o que ele vinha naquele lugar aonde ele tinha colhido? Ele plantou de novo. E a Bíblia fala o quê? Coloca o 13 para mim. Versículo 13. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou. Como é que ela continuou a aumentar? Como é que isso, na prática? Vamos lá, na prática. Para um agricultor. Para um agricultor, porque ele se tornou um agricultor ali. Como é que a riqueza dele começou a aumentar? Começou a chegar aqui ouro, prata, o que começou a aumentar para ele? A riqueza aumentou do quê? Do fato dele. Plantou, colheu 100 vezes mais, beleza, podia ter parado por aí. A vida dele parou por aí? Não, acabou os 52 dias. Eu posso parar de buscar a Deus? Eu posso parar de plantar? Eu posso perder esse foco? Não.
E aí, ele entendeu o segredo. Diga comigo, eu não posso parar de plantar. Diga comigo, com vontade ou sem vontade. Diga comigo, com tristeza ou chorando. Diga comigo, com dor, com angústia. Diga, mas eu vou continuar perseverando, plantando uma boa semente. Ah, meu querido, e a Bíblia fala que ele foi enriquecendo e a riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. 14. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus... O que sobrou para os filisteus? O que os filisteus agora sabiam fazer de melhor? Hã? Diga, invejar. Qual que era agora a força que o paralítico ele tinha no tanque de Betesda? Fazer a força, usar a força dele, a energia dele, a dedicação, o empenho dele para se jogar dentro daquele tanque e ser curado, ou ficar olhando para a vida dos outros e remoendo. Porque tem gente que a energia dele, a força que ele usa, não é pela mudança da vida dele. É para ficar focado na vida de alguém, é para falar de alguém, é para remoer, é para criticar, é para falar, olha lá, olha o que me fizeram. Deixa eu contar minha história para você, por que que até hoje, você sabe, tem gente que ele poderia poupar. Se ele chegasse e falasse assim, sabe qual que é a verdade? Eu nunca quis de verdade, eu nunca acreditei de verdade, eu nunca mudei de verdade. Eu nunca paguei o preço de verdade. Eu nunca dei o que a fé exige. Porque quando Jesus chega e pergunta para ele, você quer ser curado? Você percebeu que o foco da cura ele já tinha perdido? Não era para ele quase que dar um berro ali e falar, meu Deus, é tudo que eu mais quero ser curado, não aguento mais. Foi isso que ele falou? Qual foi o retorno? Qual foi o feedback que ele deu para Jesus? Ah, Senhor. Tá difícil aqui, Senhor. Esse casamento aqui tá difícil, Senhor. Ó, meu financeiro tá difícil, Senhor. Essa área da minha vida aqui tá difícil, Senhor. Oh, Senhor, eu não sei mais o que fazer, Senhor. Eu acho que é melhor separar, Senhor. Eu acho que é melhor eu sair da igreja, Senhor. Não, eu acho que esse negócio não é para mim, Senhor. Volta para mim o versículo. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Eu não consigo sozinho. O que a bispa ainda ontem... Vocês estão com esse versículo do encerramento de ontem? Acho que é Ezequiel 16:30. Deixa eu ver se eu estou com esse versículo aqui. Eu acho que eu estou com esse versículo aqui do encerramento de ontem. Cadê aquele versículo de ontem? Deixa eu pegar ele aqui rapidinho, para não estender por causa do horário, que na verdade... Eu já até avancei o horário. Agora faz sentido, será que para alguns? O porquê que ontem o Senhor falou isso aqui com a gente no encerramento? Ezequiel 16, é isso mesmo, ó, Ezequiel 16:30. Repete comigo. Como você tem pouca força de vontade. Palavra do soberano Senhor. Quando você faz todas essas coisas, agindo como, gente? É forte ou não é? Você ser comparado como uma prostituta descarada.
Então, peraí, quando está na minha zona de interesse, eu arrumo dinheiro, eu arrumo tempo, eu me livro das desculpas, eu dou um jeito. Mas quando é pela minha vida espiritual, quando é para agradar a Deus, quando é para eu me alinhar com Deus, quando é para eu fazer o que é preciso, aí é que eu tenho pouca força. É que eu conheço muito pouco da Bíblia. É que eu não conheço a Bíblia igual vocês, né? É que eu não sou tão assim, né? Você pelo menos é de fé? Você pelo menos é de uma fé viva, obediente? Ou você vai viver a vida toda dizendo que você tem pouca força, que você não pode, que você não é capaz? Você sempre vai ter uma justificativa, uma desculpa. Quem está entendendo a palavra? Você está entendendo? Então, eu volto aqui para dizer exatamente isso aqui com você. Diga comigo, se uma pessoa, ela é boa em dar desculpas, ela não é boa em mais nada. E você é bom no quê? Você é bom em dar desculpas? Ou você é bom em fazer o que Deus Ele quer de você? Fique em pé, por favor. Por gentileza. Com a mão no coração. Então vamos lembrar. O foco do paralítico, quando ele chegou, o foco era da cura. Qual é o seu foco? Qual é o seu foco? O que você realmente está focado? O que você realmente quer para a sua vida? Você acredita na sua cura? Hoje no programa, o título do programa fala sobre o Deus que te sara. O título dessa reunião é Cura Sentimental. Enquanto a gente não se livrar desses padrões de desculpas, de justificativas, enquanto você não parar de tentar esconder seus medos usando as desculpas, você tenta muitas vezes esconder alguma coisa na tua vida. Você tenta esconder uma ferida, você tenta esconder uma amargura, você tenta esconder um orgulho, você tenta esconder alguma coisa. É porque meu pai não me ajudou, porque minha mãe não me ajudou. É porque eu não fui bem criado. É porque o lar, sabe, a família que eu vim. Olha, a Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos. A Bíblia diz que Deus, para o estrangeiro e para a viúva, a graça e a misericórdia vai ser maior. O cuidado vai ser maior. Pessoas que foram abandonadas, pessoas que viveram coisas terríveis na vida delas, Deus vai ter uma misericórdia maior, mas desde que ela contribua, ela faça parte dela, ela acredite. Porque quando Jesus usa a expressão para o paralítico, levante-se paralítico, aquilo
O paralítico, eu acredito que ele estremeceu, aquilo mexeu com ele. Você está falando para mim que tem jeito para o problema que eu estou vivendo? Tem jeito, rapaz, levante-se daí agora. Levante-se, pega a tua maca. Você está nessa situação porque o problema é seu, a circunstância é sua. As escolhas também são suas. As decisões são suas. É você quem escolhe, é você quem decide. Eu sempre falo, ninguém coloca um revólver na cabeça de ninguém para tomar decisões. Você tem que lembrar que a carne, ela é pidona. A carne, ela é insaciável. Ela sempre vai te pedir mais, 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 mais. Eu quero mais. E se você alimenta ela, se você nutre ela, se você dá a ela o que ela quer, ela vai te controlar, ela vai te dominar. E para tudo que está relacionado ao espírito, ela vai ter uma desculpa para apresentar. Por que que você não conseguiu? Por que que você não pôde? Então vamos, para nós terminarmos, porque teríamos muito mais para falar, teremos muito mais para pregar, tem muito mais assunto. Isso aqui não é um assunto curto, isso aqui é um assunto longo, porque nós estamos falando de um padrão mental que precisa ser derrubado. Vamos, derruba hoje. Vamos, você está com a mão no coração, derruba agora essas desculpas. Vamos, derruba agora, toma uma decisão. Não, eu vou derrubar essas desculpas, eu vou derrubar essas mentiras, eu vou eliminá-las da minha vida. Eu não vou mais usá-las, eu não vou mais acreditar nelas, eu não vou mais usar elas, eu não vou seguir mais nessa linha. Meu foco aqui é vencer, meu foco aqui é agradar a Deus, meu foco aqui é me encher do Espírito Santo. Depois do encerramento de ontem, o meu foco é trazer de volta a glória de Deus para minha vida. Esse é meu foco. E eu não vou trazer a presença de Deus, a glória de Deus, à base de desculpas e justificativas. Então fala com Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A presença de Deus é mais importante. Porque dele, por ele, A presença de Deus para você tem que ser mais importante. ele são todas. A comunhão com Deus tem que ser mais importante. O relacionamento com Deus tem que ser mais importante. Porque dele, por ele, Agradar a Deus para você tem que ser mais importante, tem que ser o seu são foco. todas as coisas. Então abra teu coração. Abra seu coração. Porque dele, por ele, para ele são todas as mesmas histórias. coisas. Eu não vou mais fugir. A ele a glória. Eu quero a Deus, eu quero a presença dele, eu quero a glória dele, A ele a glória. eu quero a glória dele, eu quero a glória, eu quero a glória, eu quero ser cheio da glória, eu quero a glória do Senhor na minha vida, eu quero a presença do Espírito Santo tomando a minha vida. Vamos, igreja, abra o coração agora. Eu quero a presença dele, eu quero a glória dele, eu quero ser cheio dele, eu quero ser tomado pela presença dele. Chega de viver uma vida tomada de desculpas, de justificativas, de histórias. Chega. O foco é Deus, o foco é agradar a Deus, o foco é ser cheio da palavra, o foco, você chegou nos 52 dias com o foco.
aquele dia 7 foi marcado na nossa vida. O 7 de julho foi marcado com um foco. Se encha do Espírito Santo de Deus. E ontem o Senhor, Ele selou os 52 dias para deixar isso claro para mim e para você. Esse tem que ser o seu foco. O teu foco tem que ser a minha presença. E quando a minha presença não é mais importante, você vai remoer coisas, você vai olhar para pessoas, você vai se voltar para o passado, você vai se prender em coisas pequenas, miseráveis. Tira o foco das coisas pequenas, tira o foco das desculpas e se foca na presença dele agora, em nome de Jesus. Isso, meus filhos. O saber e o conhecer de Deus. Fala com Deus agora. Fala com o Senhor. Você que também está pela transmissão, você que está nesse momento pela transmissão, está em oração, muda seu foco agora. Tira o foco de celular, tira o foco de alguma outra coisa agora. Foca agora na palavra, foca agora em agradar a Deus, foca agora em fazer a presença do Senhor, ela inundar a tua vida, que você possa a partir de agora dar manutenção à tua vida espiritual. Nós estamos aqui nesse projeto Casa Firme, Senhor, porque nós não podemos parar de buscar o Senhor, porque nós não podemos descansar, meu Pai, parar para tirar um descanso pela nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela precisa continuar crescendo, desenvolvendo, Senhor, porque muitas são, meu Pai, as mentiras que entraram dentro de nós. Muitas são as inverdades, muitas são, meu Deus, Senhor, as mentiras que nos levaram a nos sabotar, que nos levaram a prejudicar a nossa vida, que nos fez perder tempo. Esse homem, meu Pai, ele perdeu o tempo da vida dele, ele perdeu décadas da vida dele. Esse homem perdeu, meu Pai, Senhor, de poder viver tantas coisas. Esse homem, meu Pai, a vida dele não prosperou, a vida dele não andou, a vida dele não fluiu, porque ele perdeu o foco. Ele esqueceu que ele era um paralítico, ele esqueceu que ele tinha um problema, ele esqueceu que a vida dele não era uma vida feliz e realizada, meu Pai. Ele esqueceu que ele tinha chegado naquele lugar para a vida dele mudar, e agora a vida dele não estava mudando, porque ele olhou para o homem. Maldito é o homem que confia no homem, maldito é aquele que faz do seu braço a sua força, mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. É o Senhor. Ele será plantado junto às águas, e no tempo da sequidão, no tempo difícil, ele vai florescer. No tempo de crise, ele vai prosperar. Nos tempos terríveis, ele não vai fracassar. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, e destrava hoje. Destrava hoje, Senhor. Destrava hoje, Senhor. Vai, Espírito Santo, vai. Isso, meus filhos, isso, com força. Vai, Senhor, destrava hoje a vida dela. Senhor, destrava hoje. Tira as escamas dos olhos. Tira, meu Deus, as escamas dos olhos. Tira a cegueira. Tira, Senhor, o impedimento. Tira, meu Pai. Ajuda ela a se livrar das desculpas. Que ela jogue fora hoje as desculpas, meu Pai. E que a vida dela seja mudada hoje. Que a vida dela seja mudada hoje. Que a vida dela seja mudada hoje. Que a vida dela seja mudada agora. Que a vida dela seja destravada agora. Que ela derrube, meu Pai, esses padrões mentirosos.
Que ela derrube agora, que ela derrube hoje, em nome de Jesus. E que ela seja cheia do Senhor, que ela seja cheia da tua presença. Que a glória, meu Deus, do Senhor possa voltar para a vida dela. Como ontem o Senhor ainda falava que a glória, ela iria retornar. Que a glória, a presença do teu Espírito, Senhor, que ela retorne, que ela volte e que ela tenha esse propósito, que ela assuma, meu Deus, essa responsabilidade. Vamos, eu já vou encerrar o culto, eu já vou encerrar a reunião, mas eu penso que você precisa tomar agora, nessa tarde, essa decisão, que você não vai parar. Lembre-se que Sansão, ainda a bispa dizia que alguma coisa aconteceu com ele, que ele se perdeu. E é verdade. Ele nunca deu manutenção à vida espiritual dele. Sansão nunca levantou um altar em adoração a Deus. Sansão nunca invocou a presença de Deus, porque ele queria a presença de Deus de verdade, ali ter comunhão, intimidade com Deus. Aquilo nunca foi tão importante como deveria ser para ele. Ele não cuidou, ele não deu manutenção. E que você, no nome de Jesus, que nada, nem ninguém, nenhuma situação seja motivo para você se afastar da glória de Deus, da presença de Deus. Obrigado, Deus. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.